Nono ano, nós estamos concluindo o nosso terceiro bimestre. Nós já corrigimos o exercício até o 8. Então, nessas próximas aulas, nós estaremos corrigindo os trabalhos, as atividades 9 e 10, que foram realizadas com o livro Matemática em Questão. O primeiro exercício é na página 8, número 1. O professor Almir demonstrou à sua turma como se faz para calcular proporções a partir de um feixe de retas paralelas por meio do teorema de Tales. Se um feixe de paralelas determina os segmentos congruentes sobre uma transversal, então determina sobre qualquer outra transversal segmentos congruentes. Baseado nesse conceito, calcule um elemento desconhecido, localizado nas retas paralelas seguintes. Bom, você vai ter, então, duas retas paralelas. Aliás, três retas paralelas e duas transversais. Nessas retas, na primeira, você vai ter dois segmentos. E na segunda também. Então, nós vamos montar uma razão com essa primeira e depois com essa segunda transversal. Nós vamos ficar com 4 está para 8, assim como y está para 27. Como ele está falando que esses segmentos são congruentes entre si, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção nessa resolução. Então, a propriedade da proporção diz que a multiplicação dos meios deve ser igual à multiplicação dos extremos. Então, se eu multiplicar y por 18, tem que ser igual a multiplicar 4 por 27. 4 vezes 27 é 108. E y vezes 18 é 18y. Como eu quero, na verdade, o valor do y e não do 18y, eu vou mudar o 18 do primeiro meio para o segundo e ele vai passar dividindo. Nós vamos ficar com y é igual a 108 dividido por 18, y é igual a 6. Nosso próximo exercício, página 8, número 2. Observe as imagens seguintes e calcule o que se pede. Sabe-se que os polígonos são semelhantes e que eles passam retas cortadas por transversais. Determine o valor de x, y e t em metros. Bom, você vai analisar que as duas figuras, elas são semelhantes. Então, você vai pegar lados da primeira com a segunda que sejam congruentes para que você possa criar a proporção. Na primeira, eu peguei os lados 16 e 20 e criei uma razão. E na segunda, eu peguei y e 32 e criei uma outra razão. Observe que o 16 do primeiro desenho, da primeira figura, é semelhante ao y da segunda e o 20 ao 32. Então, nós ficamos com... Então, eu posso aplicar a propriedade fundamental. 16 está para 20, assim como y está para 32. Eu vou multiplicar o y com 20. 20 vezes y vai ser igual à multiplicação de 16 por 32, que é 512. Como nós queremos o valor do y, então nós vamos mudar o 20, que está no primeiro meio para o segundo, e ele vai passar dividindo. 520 dividido por 20, 25,6. Precisamos também encontrar o valor do x. Então, nós pegamos o lado x e o lado 8. Qual é o correspondente a x na segunda figura? É o 38,4 e a 8, 12,8. Então, nós conseguimos criar duas razões, uma na primeira figura e uma na segunda. O x está para 8, assim como 38,4 está para x. E agora, como nós sabemos que essas figuras são semelhantes, nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. X vezes 12,8 é 12,8x, igual 8 vezes 38,4, 307,2.
Como nós queremos o valor do x, então nós vamos mudar o 12,8 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 37,2 dividido por 12,8 é 24. Falta encontrarmos agora o valor de t. Bom, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos escolher uma razão na primeira figura e uma na segunda. Porém, agora, como nós queremos o valor de t, obrigatoriamente nós temos que pegar o 6,4 na primeira figura, porque é ele que corresponde com o t da segunda. E eu preciso escolher mais um outro lado da figura que tenha valores nos dois. Pode ser o 20 e pode ser o 8. Aqui optamos por pegar o 20. Então, na primeira figura eu peguei o 20 e dividi ele por 6,4. Na segunda, o 32 e vou dividir por 7. Por quê? O 20 corresponde ao 32 na segunda figura e o 6,4 corresponde ao t na segunda figura. Podemos aplicar a propriedade fundamental da proporção e vamos ficar com t vezes 20, 20t, igual 6,4 vezes 32, 204,8. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 204,8 dividido por 20, 10,24. Nosso próximo exercício, página número 8 e questão número 3. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, calcule as medidas desconhecidas de x e y. Você vai analisar que tem dois triângulos. Então, uma parte dele corresponde à outra parte no triângulo menor. O comprimento AB, que vale 90, corresponde ao comprimento A', B', que é y. E o lado do maior, que vale 100, corresponde a 60 do menor. E o que vale x corresponde a 51 do menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado que é 60 e 90, por quê? 60 e 100, por quê? Porque esses dois têm valores. Então, para encontrar o valor, primeiramente, do y. O y, ele tem o lado AB que vale 90 e o lado BC que vale 100. Então, escrevemos uma razão para a primeira. 90 está para 100. Vamos fazer o mesmo processo com a segunda. O y é o correspondente do 90 e o 60 do 100. E ficamos com outra razão. Y está para 60. Agora, podemos aplicar a propriedade fundamental da proporção. Y vezes 100, 100y, é igual a 90 vezes 60, 5.400. Como 100 está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. 5.400 dividido por 100, 54. Vamos fazer o mesmo processo com o valor de y. Nós pegamos o lado x e está para 100, assim como 51 está para 60. Por quê? Porque o x e o 100 é do primeiro triângulo maior, o 51 corresponde ao lado x e o 60 corresponde ao lado de 100. Eu vou multiplicar o 60 por x, 60x, e isso vai ser igual a 100 vezes 51, 5.100. O 60 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 5.100 dividido por 60, 85. Nosso próximo exercício, página 8, número 4. O exercício 4 diz: observe as imagens seguintes e responda. Os dois cabides representados na imagem acima são semelhantes. Calcule as medidas indicadas na imagem. Bom, aqui ele quer saber duas coisas. A primeira coisa que ele quer saber é o comprimento y. Observe que de A até B no cabide maior vale 30. O de B até C vale 55. Então, eu posso escrever uma razão. 30 está para 55. E nós vamos fazer o mesmo processo com o cabide menor. O 30 equivale ao y no cabide menor e o 55 equivale a 33. Então, a gente lê 30 está para 55, assim como y está para 33.
E aplicamos a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios, y vezes 55, 55y, tem que ser igual à multiplicação dos extremos. 30 vezes 33, 990. Como 55 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 990 dividido por 55 é 18. Agora que encontramos o valor do y, vamos analisar a outra pergunta que ele faz. Ele quer saber o valor de x. X é o ângulo. Ângulos, quando você tem figuras semelhantes, ele não modifica. Então, se você tem uma figura, você amplia ela ou você reduz ela proporcionalmente, você mantém os ângulos intactos. Então, se em A o ângulo é 120, em X é o mesmo ângulo, ele também será 120. Nosso próximo exercício, página 10, número 33. O exercício 10, ele diz, 13, aliás, na página 10. Determine a medida do lado AB entre dois triângulos, sabendo que BC é igual a 36 centímetros, CD é igual a 12 centímetros e DE é igual a 16 centímetros. Observe que você tem dois triângulos e eles são semelhantes entre si porque eles têm dois ângulos iguais. O triângulo ABC, em B, ele tem um ângulo de 90 graus. E o triângulo EDC, ele tem um ângulo de 90 graus em D. E os dois compartilham um ângulo comum, que é o ângulo C. Então, eles são semelhantes. Eu vou pegar os lados semelhantes entre si, congruentes, e vou criar uma razão. E em A, B, C, eu criei uma razão de A até B e de B até C. E no nosso segundo triângulo menor, eu vou fazer a mesma razão com os lados semelhantes. Então, o que é semelhante a B no triângulo maior é o DE no triângulo menor. E o que é semelhante a BC no triângulo maior é DC no menor. E agora nós vamos substituir pelos valores. Ele quer o valor de AB. Então, AB é um número que nós não sabemos ainda, é desconhecido. Ele vale X. A distância de B até C, ele falou que é 36. De D até E, ele falou que é 16. E de D até C, é 12. Então, nós ficamos com a seguinte proporção. X está para 36, assim como 16 está para 12. Aplicando a propriedade fundamental, x vezes 12, 12x, é igual a 16 vezes 36, que é 576. Mudo o 12 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 576 dividido por 12 é 48. Próximo exercício, número 14. Sabendo que os lados de um triângulo medem 6, 8 e 11 centímetros, calcule as medidas dos seus lados de um triângulo semelhante. Visto que o lado homólogo ao de 6 centímetros mede 3 centímetros. Bom, ele diz que tem dois triângulos e eles são semelhantes entre si. O primeiro tem as seguintes medidas, 6, 8 e 11. Então, nós fizemos o desenho do primeiro. E o segundo, falta dois lados. Como nós não tínhamos esses dois lados, nós colocamos letras para indicar esses valores desconhecidos. Mas ele diz que o lado que corresponde ao 6 tem que valer 3. Então, o que vale 11, nós não sabemos, escrevemos como y. E o que vale 8, nós também não sabemos, escrevemos como x. Agora, eu vou criar duas razões. Como eles são semelhantes, essas razões serão proporcionais entre si. Então, eu posso escrever uma igualdade e encontrar o valor do x e do y. Bom, o 6 e o 3, eu vou utilizá-los, por quê? Porque eles têm os valores completos, eles têm antecedente e consequente. Então,
6 está para 3, assim como 8 está para x. Então, escrevemos as razões. 6 está para 3 é igual a 8 está para x. Vou multiplicar x por 6, 6x, e isso vai ser igual a 3 vezes 8, 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 6, x é igual a 4. Vou fazer o mesmo processo para encontrar o y. 11 está para y, assim como 6 está para 3. Escrevemos as duas razões e agora multiplicamos os meios pelos extremos. Y vezes 6, 6y, igual a 11 vezes 3, 33. O 6 está multiplicando, passa para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 33 dividido por 6 é 5,5. Nosso próximo exercício, página 11, número 17. Sabendo que um triângulo cujos lados medem 12, 18 e 20 centímetros é semelhante a outro cujo perímetro mede 10 centímetros, determine a medida em centímetros do maior dos lados do triângulo menor. Bom, nós vamos observar o que ele fala. O primeiro triângulo, ele tem 3 lados. Ele mede 12, 18 e 20. Como ele fala o perímetro do segundo triângulo, o que eu vou fazer é somá-lo também. Então, ao somar 12, 18, 20, eu tenho 50. Então, o primeiro triângulo, o perímetro dele é 50, e o segundo triângulo, o perímetro dele é 10. A partir disso, nós vamos encontrar as medidas. Vou criar uma razão para o perímetro, 50 está para 10, e agora nós vamos fazer uma segunda razão com os lados. 12 está para x, por quê? Porque 12 é o triângulo maior, que o perímetro é 50, e x é um lado do triângulo menor, e o perímetro dele equivale a 10. Agora eu posso multiplicá-los, o 50 vezes o x, 50x, igual ao 10 vezes 12, 120. 50 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 50, 2,4. Vou fazer o mesmo processo para encontrar o terceiro lado. 50 está para 10, assim como 18 está para y. 18 é um dos lados do triângulo que o perímetro é 50, e y indica o valor que nós não sabemos ainda do triângulo que o perímetro dele é 10. Y vezes 50, 50y, é igual a 10 vezes 18, 180. 50 está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 50, y é igual a 3,6. Vamos fazer o mesmo processo com o terceiro lado. 50 está para 10, assim como 20 está para z. Z é o valor do terceiro triângulo, o lado do terceiro triângulo, que até então nós não sabíamos qual era. Então, eu escrevo um lado para indicar esse valor desconhecido. Z vezes 50, 50z, igual a 10 vezes 20, 200. 50 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 50, z é igual a 4. Então, os lados são 2,4, 3,6 e 4. Como ele pergunta qual é o maior lado, então o maior lado é 4 centímetros. Nosso próximo exercício, página 11, número 18. O exercício 18, ele diz: usando o teorema de Pitágoras, verifique se o triângulo cujos lados medem 25 metros, 24 metros e 7 metros é retângulo. Um triângulo, ele é considerado triângulo retângulo se for válido o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo. Os catetos são os outros dois lados que sobraram. Nesse caso, os números que nós temos é 25, 24 e 7. Então, o maior lado é 25 ao quadrado, e ele vai ser igual aos outros dois lados. 24 mais 7 também ao quadrado. Ficamos com a expressão numérica e nós vamos resolver as potências. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, 625, igual 24 ao quadrado é 24 vezes 24,
576 mais 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Bom, no primeiro membro, já está pronto, eu vou repetir os 625. Igual 576 mais 49, 625. Como os dois lados têm o mesmo valor, então foi válido o teorema de Pitágoras, porque manteve a igualdade. Então, a resposta do número 18 é sim. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo os nossos exercícios.